Então, passamos a palavra para Ana Maria Pacon. Bem, muito obrigado a Isaacs pelo convite a esse seminário, a discussão que estamos realizando desde ontem, para mim, é muito interessante e compartilho o que foi manifestado ainda agora pelo Yuri Carvajal. O fato de que haja tantas disciplinas representadas enriquece definitivamente a discussão na questão da propriedade intelectual e saúde pública. Inicialmente, os organizadores me pediram para falar sobre o debate que estava tendo atualmente na comunidade andina sobre a questão da propriedade intelectual e saúde. E eu disse que aceitava o convite, mas, infelizmente, dentro da comunidade andina, atualmente não existe nenhum tipo de debate em matéria de propriedade intelectual e saúde pública, porque, bom, neste momento está numa reorganização, a comunidade andina se reduziu a sua mínima expressão. Eu acho que tem 20 funcionários públicos no máximo e, portanto, foi paralisada praticamente em tudo que é matéria de análise e discussão legislativa. É por isso que eu vou fazer uma apresentação de como o Peru acompanhou esse debate e como foi implementado. Já foi falado ontem sobre esse processo e eu vou simplesmente fazer um destaque das coisas que, no caso do Peru, tiveram uma relevância. Quando começavam as negociações sobre todas esses pontos em matéria de propriedade intelectual, a discussão, pelo menos em matéria no caso do Peru, estava focada apenas e liderado também pelo escritório de propriedade intelectual, ou seja, não havia participação dos outros órgãos. Nesse momento eu trabalhava nesse escritório e os que trabalhávamos aí éramos, na maior parte, advogados, praticamente todos. E havia, até os anos 90, uma atitude, digamos, por parte de praticamente todo o escritório de quanto maior proteção era o melhor para o país, sem nenhum tipo de análise, porque até esse momento não tinham sido feita nenhuma avaliação de impacto econômico, nem outro tipo de impacto sobre esse aumento da proteção dos padrões em matéria de propriedade intelectual, em saúde, nem área nenhuma. Então, a maior dificuldade, do meu ponto de vista, nesse momento, era discutir dentro da instituição, porque o que eu falava era discutir fora, está claro, quando nos sentávamos numa mesa em alguma negociação bilateral e pontual contra os Estados Unidos, estava bem claro que cada um defendia seus interesses, mas as negociações prévias de coordenação eram tão extenuantes como aquelas, porque havia essa convicção. Isso se modifica muito, em parte, como resultado da pressão que exerce as ONGs internacionais quando começasse a negociar o TLC com os Estados Unidos, e onde há uma pressão para o governo para que participem as outras áreas que estarão envolvidas e também ter outra visão. Então, esse é um pouco o cenário que temos no ano 2003, quando se iniciam as negociações com os Estados Unidos pela primeira vez, e isso é positivo. São convocadas todas as instituições públicas antes de iniciar uma negociação. Isso, repito, foi uma coisa positiva que continua
presente, é um grupo de trabalho que se reúne, que acompanha as diferentes negociações. Outra coisa positiva é que, pela primeira vez, são realizados estudos de impacto, não apenas sobre o TLC, também em matéria de saúde, o impacto que teriam as disposições discutidas com os Estados Unidos. E surgem 3 estudos, um realizado pelo Ministério da Saúde e outro financiado pela CAF, realizado por uma empresa privada, e um terceiro levado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Peru. Há outros estudos do BID nesse sentido. Então, houve uma explosão que, infelizmente, não se manteve, porque depois desses estudos não tivemos outros sobre a implementação e o impacto que teve a implementação. Então, esse é um pouco o cenário que tínhamos no país. Se a gente revisa um pouco, os dados do Peru não são diferentes do que foi apresentado ontem aqui, das solicitações de patentes no Peru. E isso também é bem usual, porque predominam as concessões de patentes para estrangeiros. Não temos, eu acho que 5% de nacionais versus 94% de solicitações de outorgamento de patentes estrangeiros. Repito, isso em termos gerais. É usual que as nacionais sejam menores. Se elevou, porque o escritório teve uma política bem decisiva de tentar aumentar as patentes nacionais inicialmente. Se a gente vê os dados de há 10 anos, era 1%. O caso de solicitações e concessões de patentes para nacionais. Nesse caso, então, houve um avanço. E se a gente vê do total das patentes outorgadas, vemos que o campo farmacêutico como área é a maior, com 40% do total de patentes solicitadas e outorgadas. Todas as outras áreas e outros 60%, nenhuma delas, o seguinte é 18%, que são para áreas ou intenções de uso diário, áreas de uso diário. Então, a área farmacêutica continua sendo a área mais importante. Não há nenhuma estatística, nenhuma análise dentro das patentes farmacêuticas quais são os setores nos quais estão sendo solicitadas maiores patentes. Antes de passar para o seguinte slide, o que talvez é importante destacar, que ontem foi mencionado brevemente, no Peru, como em outros países andinos, rege a decisão 486 em matéria de propriedade intelectual, que inclui as normas sobre patentes. Essa era a situação antes de começar as negociações no ano de 2003 e 2004. E quando se resolve e os Estados Unidos dá luz verde para iniciar as negociações, começa a Colômbia, seguido pelo Peru, Equador e Bolívia ia como observador. No meio tempo, o Equador se retira por um problema que eles têm de negociação com os Estados Unidos, e ficam o Peru e a Colômbia, mas nunca como blocos, mas como negociações bilaterais. E se coordenava como representante do Ministério de Negociações Internacionais. Vai se coordenar uma posição na medida até onde chega o nosso interesse. O objetivo não era ir em bloco, mas o que se falava era que os tempos eram diferentes dos da Colômbia e nós queremos ir mais rápido. E, de fato, foi assim. E em dezembro de 2005, o Peru finaliza as negociações, enquanto a Colômbia demora um pouco mais para fechar as primeiras negociações.
Como vocês já sabem, quando num processo de ratificação do TLC há uma mudança no governo, no Congresso norte-americano. O TLC não estava aprovado pelos Estados Unidos, mas sim por parte do Congresso peruano. Nesse momento, então, há uma mudança no Congresso norte-americano e em 2006 vencem os democratas e eles exigem, para efeitos de assinar o TLC com o Peru e também os pendentes, Colômbia, Panamá, exigem a realização de uma série de mudanças. Isso foi em 2007. Essas mudanças que o governo ou que os senadores democratas introduzem acaba sendo mais favorável do que o aprovado pelo Peru em 2005. E com isso é também paradoxal que no final foram entre os dois partidos que há nos Estados Unidos os que afinal serviram ao país em matéria de proteção da propriedade intelectual. As negociações nesse momento, e infelizmente também continua sendo assim, foram feitas de forma secreta. Há pouca discussão pública, enquanto os textos, ontem já foi mencionado o TPP, que são segredos, são sigilosos, não dá para ter acesso. A gente tem acesso através de Wikileaks, porque também entendo que assumiram um compromisso os negociadores e que de não torná-lo público. Então não dá para obter nada numa negociação e quando eu me reúno é muito geral, porque não querem mencionar nada. Então, tudo isso reflete um pouco como são levadas adiante as negociações e como finalizamos, apesar de que reconheço que se vemos as negociações de há 10 anos, há uma melhoria, digamos, perceptível. Aí temos esse charge que não está em espanhol, está em inglês, mas para ver como são levadas adiante as negociações. Mais do que uma negociação, e pelo menos no caso do TLC se aprendeu muito no caminho, mas é assim como um reflexo disso é o protocolo do ano de 2007 que acaba elevando os direitos. E nesse sentido eu acho interessante a conferência que colocou a ideia das diferenças entre negociação técnica e política. Então, brevemente, para mencionar um pouco como foi aumentando a proteção e depois implementando no Peru, no que diz respeito à propriedade intelectual e saúde pública, a decisão 486 reflete as disposições do ADSPIC. Eu vi alguns papers do Carlos Correia e outros acadêmicos que dizem por que não se usaram as flexibilidades. E é verdade, se usaram pouco. Porque nesse momento era a primeira vez que se negociava para um tratado internacional e a vontade não era não fazer uso, mas a vontade era não comprar uma briga com os Estados Unidos. Não sabíamos naquele momento como seriam interpretadas as disposições de ADPIC. Então havia sim aí um entendimento de praticamente 5 países de que nós estivéssemos sujeitos a ADPIC e que no nível nacional cada escritório interpretasse de uma forma mais generosa, mas que não tivéssemos um problema, um enfrentamento com os Estados Unidos. Então, repito, isso reflete por que não se fez um uso maior de algumas das flexibilidades. Então, em matéria de patentabilidade, repetimos o que diz o 27.1 de ADPIC. Em segundos usos, é uma área que foi muito discutida porque a decisão anterior tinha uma norma que a repete exatamente igual
E, novamente, não queríamos tomar uma decisão política, houve muita discussão entre os técnicos e, afinal, no nível dos ministros, e, afinal, no final se decidiu que fique igual, que cada país o resolva. Podem ser patenteados ou não, segundo os usos. Alguns o permitiam, como o Peru, e outros, que como a Colômbia, que era muito claro que não o permitiam. Esse problema se resolve através de uma interpretação de que não se permitem os segundos usos. Se a gente vê a norma, é ambígua, mas no Tribunal Andino houve uma decisão clara de que não se permitem os segundos usos, isso se manteve. Quanto às exceções da patenteabilidade, a 486 não apresenta exceção volar, não se regula porque vocês sabem, TRIPS não tem abertamente, poderia ter sido incluída, mas repito, a consigna era não geremos problemas, que também não se gerava, porque naquele momento, pelo menos no Peru, não se exigia a apresentação dos estudos clínicos, então não havia maior problema quanto à rapidez. Quanto à licença obrigatória, praticamente repetimos o artigo 31 dos ADPIC, esgotamento dos direitos, aí sim usamos essa flexibilidade. Se regula esgotamento internacional e, portanto, importações paralelas. Quanto ao prazo de vigência, 20 anos, sem extensão, e quanto à proteção dos dados de prova, se repete igual, 31 no 31.3. Mas se deixa um espaço para que, a nível nacional, os países possam introduzir uma proteção de direitos exclusivos. A Colômbia, nesse momento, era o país que estava procurando por pressões que tinha internamente, porque a decisão anterior, sim, contemplava direitos exclusivos por 5 anos. Então, 39.3 não dá direitos exclusivos, portanto, não vamos dar. Então, a Colômbia, baseado nesse espaço, inclui direitos exclusivos e depois foi apresentado frente ao tribunal e o tribunal diz que aqui há um problema com o decreto 2085 colombiano que viola o regime andino e tudo se resolve modificando a decisão 486 dizendo que sim, dá para introduzir no nível dos países. Então, em matéria de saúde pública, é isso que tínhamos com a 486. Quais são as diferenças introduzidas com a APC do Peru com os Estados Unidos? Em primeiro lugar, quanto aos requerimentos gerais, se inclui agora as disposições que não estavam antes na 486, e é que a DSPIC, vocês sabem que o requerimento é novidade, autora inventiva e aplicação industrial. A autora inventiva pode ser entendida como sinônimo de não evidente e utilidade como sinônimo de aplicação industrial. Isso, repito, reflete as políticas dos Estados Unidos, ou a prática dos Estados Unidos, que permite, por exemplo, ou tornar mais fácil permitir o patenteamento de métodos de tratamento e métodos cirúrgicos e diagnósticos. A exceção volar é regulada e isso sim é um avanço e quanto a licenças obrigatórias são permitidas, mas estão mais limitadas do que na 486. Inicialmente, no primeiro acordo negociado e concluído em 2005, se prevê um link entre o escritor de patentes e a autoridade sanitária, que depois isso, em julho de 2007, no protocolo, é eliminado. No caso da extensão do prazo de proteção, é permitida uma extensão por atrasos razoáveis do escritor de patentes ou da autoridade sanitária. Isso no protocolo de 2007 se mantém, mas se permite
ao país que em produtos farmacêuticos não haja obrigação de estender a proteção, não em processos farmacêuticos, mas sim em produtos. Se permite, de fato, essa é a situação atual. E em matéria de dados de prova, se introduz direitos exclusivos para a obtenção, quando se quer obter um registro sanitário em matéria de saúde e de agroquímicos. Então, no TLC, a implementação que tem no Peru tem duas etapas. Uma primeira etapa em que são lançadas as medidas legislativas para implementar essas normas. Isso não agrada aos Estados Unidos e é necessário criar novas leis nas quais se torna estrita e atendendo à conveniência dos Estados Unidos. E é o último ato que Bush assina antes de deixar o poder. E aí tem uma mudança com o Chile, porque o Chile, no Peru, o tratado não entrou em vigor enquanto a implementação não foi aprovada pelos Estados Unidos. No caso do Chile, e é um pouco que nos levou a aprender aos Estados Unidos de dizer não vou no Peru, como havia muita pressão por parte do Ministério do Comércio e da Economia de que isso entrasse em vigor. Por isso se dão nessas normas toda a implementação. O meu tempo está ficando curto. E, para finalizar, como foi aplicado isso na prática? Como extensão dos prazos de proteção a um caso de solicitação por atrasos do escritório, que foi solicitado, mas foi rejeitado. E aí tem que reconhecer que o escritório, o EDICOP, procura interpretar isso de forma estrita para não otorgar extensões e alongar a vida da duração da patente. No caso dos dados de prova, segundo as estatísticas que tem atualmente na Autoridade Sanitária do Peru, 42 casos solicitados atualmente vigentes, são 19 casos nesses 5 anos que estão em implementação, 19 casos que estão vigentes e 7 que estão em trâmite. Então, se a gente compara, a Colômbia tem mais experiência e mais antiguidade quanto à proteção dos dados de prova. Os números do Peru são quase o dobro. Agora, o que está acontecendo atualmente? Há, por parte da sociedade civil, uma pressão para outorgar uma licença obrigatória no Peru. No Peru seria a primeira licença obrigatória, no retroviral Atazanavir, porque se considera que esse retroviral custa no Peru 31 soles, pouco mais de 10 dólares cada blister. Então, esse mesmo retroviral na Argentina está a 5 soles, 1 dólar e 50. No Brasil está a menos de 1 dólar. Então o Peru está negociando. O Peru é muito menor do que a Argentina ou do que o Brasil e, portanto, a Bristol Myers, que tem a patente vigente, até agora não quer ceder. E a explicação de por que no Brasil e na Argentina vende mais barato é a quantidade, por uma questão de economia de escala. A quantidade que vende no Peru é muito mais reduzida que o mercado brasileiro e argentino. Por outro lado, o escritório de patentes expressou que não outorgarão licenças obrigatórias. São conscientes da discussão que está sendo realizada, mas não vão se outorgar porque não há interesse público. São 26 mil pacientes de AIDS que atualmente são atendidos no país e que isso não representa um problema de interesse público. Por outro lado,
estão todas as negociações, sobretudo o TTP, que é mais importante. Ontem a Susan falou sobre esse tratado, isso é segredo, é através o que sabemos através de WikiLeaks e sabemos que estavam pedindo aumentar muito a proteção. Aqui eu entendo que o governo peruano é bem forte e não quer ceder nem ir além do que foi com o TLC. E para concluir, o que resta dentro de todos esses espaços que foram se limitando cada vez mais, e a Cláudia também falou disso, cada vez temos menos área, utilizar igual esses campos, essas áreas de flexibilidade existentes, repetindo, e devemos reconhecer, na implementação, já no caso prático, eu vejo, tanto no escritório como no Remit, se a vontade de interpretar muito estrito, e isso já é positivo. Há uma mudança a partir do que eu comecei a negociar até agora, há uma mudança positiva, mais aberta a outras disciplinas envolvidas, e é uma coisa que antes era maior proteção é melhor para o país, nesse sentido, mas tem que ter mais capacitação e tem que ter o que houve quando em 2004 aconteceu maiores diagnósticos sobre o impacto. Além desses estudos que eu comentei, não houve outros e eu acho que são importantes em matéria de saúde. Falávamos aqui com o meu colega do Ministério da Saúde que é necessário ver qual é o impacto em saúde sobre a implementação do TLC. Muito obrigado. Bem, muito obrigada, Ana Maria. Realmente foi muito ilustrativo sobre a situação do Peru e da região andina em geral. E a partir do enfoque que estava faltando na diversidade de abordagens,